É sobre isso que eu quero falar. Diga: amai-vos cordialmente uns aos outros. Feche os seus olhos e diga, por favor, mas diga de todo o coração: doce Espírito Santo, muito obrigado, porque estás aqui, estás em mim. Por gentileza, eu te peço, adestra-me, ativa-me, para oferecer ao Pai todo louvor esta noite. Eu te amo, porque me amastes primeiro. Eu te adoro, porque tu és Deus. E eu te agradeço, porque me dás o privilégio de ser o teu templo e a tua morada. Eis-me aqui, fala comigo, edifica-me, consola-me, exorta-me. Ativa, amado Consolador, Espírito da verdade. Ativa o meu espírito e manifesta o espírito da sabedoria e da revelação, enquanto a tua palavra é proclamada esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para quem está do seu lado, por favor. Este é o tema: amai-vos cordialmente uns aos outros. Eu já me antecipo em dizer que amar você para mim é uma coisa completamente difícil. Que isso, pastor? Sou pastor há 30 anos e estou falando isso. Meu Deus do céu. Completamente difícil, e diria mais, impossível. É impossível amar você cordialmente. Romanos capítulo 12, versículo 10, que é o texto bíblico básico desta mensagem, que eu quero compartilhar com os amados. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Praticar isso aí para mim é impossível. Tá bonito, hein, Igor? Impossível. De mim mesmo sou completamente incapaz. Repita, por favor, Romanos 12, verso 10. Diz a palavra: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Falei 4 ou 5 capítulos sobre honra no livro Ele Fez, Nós Fazemos. Quem leu o livro? Opa, muita gente. É bíblico, e mais do que isso, é uma ordenança bíblica neotestamentária, isto é uma ordem bíblica da nova aliança: eu amar você, você me amar. Então não tem por onde escapar, só há uma saída, diga: praticar. Jesus disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, e nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga para quem está do seu lado, por favor: você só é visto como discípulo de Cristo nesta terra se você me amar como Cristo te ama. Venhamos e convenhamos, amar como Cristo é impossível. Mas desde ontem orando, aliás desde anteontem, porque o pastor André que está me dando a honra de substituí-lo, porque ele que estava pré-agendado para pregar hoje. E aí ele disse: pastor, eu sou comissionado a falar domingo, o pastor vai estar por aqui. Então eu imagino que ele foi no pastor Dênio Júnior e eles trocaram de ideia. Ele está fazendo assim. E assim que ele falou isso, eu comecei a orar: Senhor, se queres me dar a honra de rever os meus irmãos, já estaria aqui independentemente de pregar. Mas se queres me dar a honra de falar aos irmãos a tua palavra, por favor, Senhor, ministra o meu coração. Estou sendo ministrado acerca disso desde anteontem. E acabei esboçando uma mensagem, nem sei se eu vou usá-la, porque eu temo me delongar, porque eu coloquei tanta coisa no Word do meu computador. Amar uns aos outros é uma ordem bíblica da nova aliança, porque nem tudo que está na Bíblia nós devemos praticar. Só devemos praticar o que é nova aliança, o que Cristo trouxe. Tudo depois da obra
consumada do Calvário, de João 19:30, que é para nós praticarmos como doutrina bíblica. Por isso que há tanta confusão, infelizmente, no meio evangélico, tantas diferentes doutrinas, quando na verdade a doutrina que eu e você devemos praticar é a doutrina bíblica neotestamentária, que trata da nova aliança, em que Cristo deu a sua vida por nós, resgatou-nos do pecado, tornou-nos livres para servirmos a Ele em novidade de vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Então é uma ordem amar, amai-vos uns aos outros cordialmente, é uma ordem. E o texto de Romanos 12:10 está dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Eu já sabia, mas eu fiz questão de pesquisar e confirmar conceitos. Cordial, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Eu fui pesquisar a palavra cordial, e na Bíblia Strong's, esta palavra no original grego está como storge. Storge é um tipo de amor. Existem 4 tipos de amor. Diga: ágape, filéu, storge e eros. Ágape é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Filéu é o amor da fraternidade ou da amizade. Storge é o amor familiar, que une membros de uma família. E eros é o amor romântico, é o amor que atrai homem e mulher e os leva ao casamento. É o amor sexual, o amor romântico, que só deve ser praticado no casamento. Amai-vos cordialmente. Cordialmente no original grego encontra-se a palavra storge. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E storge quer dizer amor familiar, amor de pai para filho, amor de marido para esposa. É esse amor que nós, como irmãos em Cristo, devemos praticar de uns para com os outros. O amor de um pai para com um filho. Eu criei 4 filhos, e eu não consegui abrir mão deles, ainda que em algum momento fiquei bravo, irritado com alguma coisa que porventura fizeram, porque é amor de pai. O amor de pai é incondicional. O pai que de fato ama, esse amor que os irmãos em Cristo devem ter uns para com os outros. Quando amamos uns aos outros com amor cordial, a semelhança de um pai para com um filho, a semelhança de um marido para com a esposa, que só a morte os separa pela lei do casamento, ninguém se perde do rebanho, nenhuma ovelha se desgarra do aprisco de Cristo, nenhum membro fica de fora da célula, nenhum irmão deixa de congregar, porque amando-nos uns aos outros, tal qual um pai ama um filho, constrangemo-nos uns aos outros a permanecermos firmes, inseridos no seio da igreja. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas vai mais, Paulo continua dizendo: amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. Diga amor fraternal. Além de ter que nos relacionarmos. Renata Muniz, que bonita, hein? Já te vejo casada e bem casada. Uma moça bonita dessa é fácil casar. Olha quanta moça bonita. Além de ser um amor cordial, isto é, storge, do original grego, isto é, familiar, o amor que devemos devotar, praticar, investir, consagrar nos relacionamentos uns com os outros, cristiano, é também amor fraternal. Aí eu fui no original. Fraternal no original grego está filéu. Filéu é o amor da amizade, da fraternidade, aquele amor que te une com aquela pessoa que você gosta e que você tem até às vezes disposição de dar a vida por ela. Quando ela está sofrendo, você sofre com ela. Quando ela está passando necessidade, você não mede esforços em enfiar a mão no bolso e dispor do seu recurso para supri-la. Esse é o amor da amizade. Além de nos amarmos familiarmente, Paulo também está dizendo pelo Espírito Santo: amem-se como verdadeiros amigos. E aí ele continua dizendo, ainda no versículo 10 de Romanos 12, diga Romanos 12, 10. Ele ainda diz: Denis, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não vou pregar sobre honra, porque o pastor Denis Júnior fez uma série de 4 ministrações
meses atrás, e eu coloquei no livro 4 ou 5 ministrações sobre honra. Mas não vou deixar de dar uma pincelada, uma pitada de sal. Além de amarmos-nos cordialmente, como família, fraternalmente, como verdadeiros amigos, devemos preferir-nos uns aos outros em honra. Na Bíblia, a linguagem atual, a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, preferindo-vos em honra, está traduzido como esforçando em honrar, em respeitar. Respeitar. A palavra honra vem do grego time, T-I-M-E, que significa valorização, apreciação, estímulo, respeito, olhar favorável. Repita, por favor: valorização, apreciação, estímulo, respeito, olhar favorável. Quando se fala a palavra honra para um grego, você sabe, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a língua, o idioma humano mais expressivo, mais completo que existe para expressar, esclarecer, falar, mencionar, dissertar, ensinar, explicar as coisas, é a língua grega. Então não é à toa que o Espírito Santo usou a língua grega para escrever o Novo Testamento. Quando se fala a palavra honra para um judeu, sabe o que ele pensa? Ele pensa em algo valioso, valoroso, caro, tal qual o ouro. É assim que eu e você devemos nos relacionar, tendo o nosso irmão em conta como alguém muito caro, muito valioso, muito expressivo. Pastor, quanto que o meu irmão vale? O seu irmão que está sentadinho aí do seu lado, o seu irmão de célula, o líder da sua célula, cada membro da sua célula, o discipulador da sua rede, os pastores desta igreja, os novos convertidos, cada pessoa vale a vida de Cristo. Vale muito, vale o sangue do Cordeiro Pascal Imaculado. Hoje é o domingo da Páscoa e comemora-se mundialmente nos países cristãos, comemora-se a ressurreição de Cristo. E ovo de Páscoa, coelhinho, não tem nada a ver com a Páscoa de fato. Por que usam o coelho? Porque o coelho aponta para a fertilidade, segundo algumas religiões. E por que se usa o ovo? Porque o ovo aponta para o início de uma vida. Ei, em Cristo Jesus a cada dia nós temos o novo de Deus. Em Cristo Jesus a cada dia nós nos renovamos com a vida de Deus. Em Cristo Jesus nós nascemos de novo, fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas todas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Você é filho de Deus, amado, querido, predileto, preferido, porque Ele não teve em conta sacrificar o seu próprio Filho Jesus para amar você, para abraçar você, para tomar você nos seus braços de amor e te chamar de filho, filha amado do Pai. É assim que devemos nos amar. E aí eu orando, meditando, Senhor, o que eu falo a esse respeito? Me ajuda, Senhor, me dá luz e revelação, para que eu possa falar uma palavra que seja esclarecedora. Que seja luz aos nossos corações, de maneira que possamos depender mais do Senhor, para amarmos uns aos outros, como Cristo nos ama. Como Cristo nos ama. Acho que eu fiz besteira aqui, desconectei o cabo. Alguém me ajude, por favor. Quero ser prático. Daqui a pouco vamos para a ceia. Primeira maneira de amarmos-nos cordialmente, com amor fraternal. Primeira maneira. É impossível. Ótimo, obrigado. Muito obrigado. Vamos aplaudir esse querido irmão. Irmão, olhe para mim, olhe para mim. Você é 10. Você é 10.
Irmão, você é muito 10. Canta para o irmão do seu lado. 1, 2, 3, já, cante. Ah, que legal, com as palmas, de novo. Aleluia. Que bênção, Amaral. Quero ser prático. Orando, o Espírito me trouxe tantas coisas. E eu provavelmente nem vou usar meu esboço, porque eu não posso e não quero me delongar. Temos ceia. Então, amarmos-nos desta forma, humanamente falando, é impossível. Dependemos do Senhor para amarmos-nos desta forma. E aí me veio, primeira maneira de podermos, obrigado, nos amar cordialmente e fraternalmente, preferindo uns aos outros em honra. Preferir uns aos outros em honra é tratar uns aos outros com respeito. É levar em conta que cada irmão tem o seu valor inestimável, indizível, inefável, que dinheiro, ouro e prata não paga, custa a vida do próprio Cristo. E quando eu penso em preferir o meu irmão em honra, eu sou aguçado acerca do que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, quando ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 3 a 8. Preferir-nos em honra uns aos outros é seguirmos o modelo de Cristo, que deu a sua própria vida em sacrifício para cumprir a vontade do Pai. É abrir mão da própria vida para promover o bem-estar alheio. Isso é amar cordialmente, fraternalmente e amar sacrificialmente. Só mesmo cheios da vida de Deus para conseguirmos praticar esse amor. E a primeira dica, o primeiro princípio, a primeira maneira que orando me veio forte ao coração a dizer aos amados de como vamos praticar esse amor uns para os outros, para com os outros, é conscientes de que, diga, morremos com Cristo. Primeiro passo é estar morto. Estar morto. Morte com Cristo. Graças a Deus morremos com o Senhor. Mas antes de morrermos com Cristo, esse amor só foi possível, só é possível porque Ele morreu por nós. Então, na verdade, o primeiro passo, o primeiro princípio, a primeira dica, o primeiro ponto para amarmos uns aos outros cordialmente e fraternalmente, se deve, primeira razão, Cristo morreu por nós. Repita isso, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na linguagem de hoje, salvos da ira está salvos do castigo eterno. Podemos amar uns aos outros cordialmente e fraternalmente, porque Cristo nos amou. Ele morreu por nós. Ele nos deu exemplo. E ao morrer por nós, quero citar então, poderiam ser muito mais razões, mas quero citar 3 razões pelas quais podemos amar uns aos outros cordial e fraternalmente. Primeira razão, porque Cristo morreu por nós. Diga, Cristo morreu por nós. Porque Cristo morreu por nós, nós podemos amar uns aos outros, porque a morte sacrificial de Cristo é a maior expressão de amor possível e imaginável. A morte dele nos livrou do castigo eterno de Deus, que é o inferno. E Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange.
Diga, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Porque Cristo morreu por nós, podemos amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O que é constrangimento? É abraçar de tal forma que não se pode escapar. Diga, abraçar de tal forma que não se pode escapar. Ei, o amor de Deus em Cristo te abraçou, te atraiu, te envolveu, de forma que você não mais consegue se escapar do Senhor, do amor dele. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, 31 a 39, acerca deste amor que nos torna mais que vencedores. A primeira razão pela qual eu e você podemos nos amar cordialmente, fraternalmente, uns aos outros, de maneira que não venhamos perder ninguém na célula, na igreja local, é porque Ele nos amou primeiro. 2 Coríntios 5,14, e o seu amor nos constrange, isto é, nos abraça. Uma outra explicação para o constrangimento que o amor de Deus traz. Imagine um boiadeiro, eu sou um boiadeiro, estou em cima do meu cavalo, e eu vou laçar aquele boi, eu lanço a corda, ela cai no pescoço, eu começo a puxar esse boi. Estou com um cavalo forte, treinado para isso. Eu sou um boiadeiro treinado. Querendo ou não, o boi tem que vir de encontro a mim. Ei, o amor de Deus em Cristo, porque Ele morreu por você, te constrangeu, te atraiu, com cordas de amor, muito mais fortemente e intensamente do que as cordas de um boiadeiro. Ele te resgatou das trevas, os teus pés estavam atolados no lamaçal de pecado, e Ele te trouxe para si, para o centro da sua vontade, firmou os seus pés sobre a rocha que é Cristo, ungiu seus lábios com um cântico de vitória, escreveu o seu nome no céu, e fez de você o seu templo, a sua morada. Eu pensei que ia sair 3 aleluias agora. Não valeu, foi forçado, agora vai valer. Esse amor, Paulo disseca ele, dando colocações que não temos outra coisa a fazer senão reconhecer que é verdade. Quando ele fala em Romanos 8, 31 a 39, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes mesmo ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a morte? Como está escrito, Senhor, por amor de Ti fomos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisas? Diga, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo que estou certo, continua Paulo dizendo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você, nada pode separar você. Você foi laçado, conquistado, você foi atraído, você foi envolvido, tomado, embriagado, amarrado nas cordas de amor de papai. Você é amado do papai, você é amado do papai. Você está ouvindo? Você é amado. Porque Ele morreu por nós. Segunda razão pela qual podemos amar uns aos outros. Primeiro, Ele morreu por você. Segunda razão, quando Ele te atraiu para si, Ele levou você à sua morte.
Você morreu com Ele. Colossenses 2,12. Sepultados com Ele no batismo. Diga, eu fui sepultado com Ele no batismo. Nele, através dele também ressuscitastes pelo poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mas eu quero ficar só com a parte A. Segunda razão pela qual podemos amar-nos uns aos outros: porque morremos a sua morte. Primeira razão, diga, Ele morreu por mim. Segunda razão, diga, eu morri a morte dele. Então, se você morreu a morte dele, você já não vive mais para si. Você já não vive mais para sua vontade própria. Você já não vive mais para a satisfação do seu ego. Porque você morreu a morte dele, você já não vive mais pelo seu bel prazer. Você já não vive mais para se conduzir. A sua vida está estragada para o mundo e para uma vida natural, isto é, carnal, sem Deus. Sepultados com Ele no batismo. Diga, eu fui sepultado com Ele no batismo. Colossenses 2,12. Gálatas 2,20. É um dos textos bíblicos que mais me apetecem. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, isto é, no corpo físico, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga aleluia. Você pode amar o seu irmão cordialmente e fraternalmente, primeiro porque ele é o exemplo, ele deu a vida dele, ele morreu por você. Em segundo lugar, você pode amar cordialmente e fraternalmente, como expliquei no início, o seu irmão, porque você morreu a morte dele. Citei Colossenses 2,12, citei Gálatas 2,20, e agora quero citar ainda Colossenses 3:1-3. Portanto, estou falando para um povo que ressuscitou em Cristo. Diga amém. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, diga pensai. Diga pensai. Diga para o seu vizinho, pensai. Pensai nas coisas que são do céu e não da terra. Colossenses 3:1-2. Agora olha só o verso 3, que tremendo. Paulo agora explica por que é que, já que ressuscitamos com Cristo, somos filhos de Deus, nova criatura, por que é que nós temos que buscar e pensar nas coisas do céu e não da terra? Aí ele responde no verso 3: porque a vossa vida, porque já estáis mortos. Diga, eu estou morto. Alex, você está morto. Porque já Alex, carioca. Porque tem um carbonese aqui também. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Deus. Gostei desse aleluia. De novo Paulo falando da morte com Cristo. Vou repetir Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, pastor Adelaide. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não da terra. Por que que devemos pensar, buscar as coisas do alto, do céu e não da terra? Ele responde no versículo 3 de Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos, diga, eu estou morto, e a vossa vida está escondida em Cristo. Diga, eu estou morto. Faça assim, e a minha vida foi escondida em Cristo. Terceira razão pela qual podemos amar uns aos outros. Diga, primeira razão, diga, Cristo morreu por mim. Segunda razão, diga, eu morri com Cristo. Terceira razão, diga, eu ressuscitei com Cristo.
e recebi a vida de Deus. Ei, só recebe vida de Deus, só ressuscita. Hoje é domingo da Páscoa, comemora-se no mundo inteiro a ressurreição de Cristo. Eu e você só podemos manifestar a vida de Deus e então amarmos-nos uns aos outros cordialmente, fraternalmente, porque ressuscitamos com Cristo. Ponto final. Gostou, Júnior? Felipe, gostou? Só para ver se você estava ligado. Você pôs a barba, ficou diferente. Falei, é Felipe ou é Júnior? Felipe ou é Júnior? Felipe. Ei, a ressurreição com Cristo se deve ao fato de que nós fomos alvos da sua morte, que manifestou amor para conosco, morremos com Ele, e então, porque fomos alvos do seu amor por meio da sua morte, fomos atraídos por Ele, e morremos a sua morte, então agora sim nós podemos ressuscitar com Ele e receber a sua vida. O dia que você se converteu a Cristo, duas coisas aconteceram: primeiro, a sua morte com Ele; segunda, a sua ressurreição com Ele. Diga aleluia. Aí Paulo então diz, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas todas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Terceira razão pela qual você tem a condição de poder armar cordialmente, fraternalmente o seu irmão, é porque no seu novo nascimento, você ressuscitou com Ele. Colossenses 2,12, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vou repetir, ouça, e repita por favor: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé. Cutuque o seu irmão e diga para ele: você foi sepultado com Cristo ao descer as águas batismais? Diga para o seu irmão: e quando você saiu das águas, simbolicamente e também espiritualmente, você ressuscitou com Ele. Sepultados com Ele no batismo, nele também recebestes pela fé, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus. O mesmo poder que tirou Jesus de 3 dias de morto, da caverna, o poder do Espírito Santo, esse mesmo poder alcançou você e ressuscitou você da morte. Você morreu a morte dele para ressuscitar com ele, e porque você ressuscitou com ele, a vida de Deus, o Zoe, a vida de Deus veio morar dentro de você. Quem trouxe a vida de Deus para dentro de você? O Espírito Santo. Quando ele estava por partir, ele disse aos seus discípulos: eu vou embora. Aí lá em João capítulo 14, versículos 16 a 18, porque os discípulos ficaram abatidos, entristecidos, cabisbaixos, porque ele disse que partiria e os deixaria. Ele disse assim, João 14, 16 a 18. Veja que eu não estou falando nenhuma novidade para você, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Diga amém. Aí ele disse, João 14, Evangelho 16 a 18: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará, porque Ele ia embora, outro Consolador no meu lugar, o Espírito da verdade, que o mundo aqui são as pessoas sem Deus, sem Cristo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habitava com eles, convosco, habitava somente em Cristo até então, estará em vós. O Espírito Santo veio habitar nos discípulos, depois que Jesus ressuscitou, ficou aqui 10 dias se apresentando o corpo glorificado, voltou para o céu, 40 dias, desculpem, voltou para o céu, ficou 40 dias se apresentando. Nesses 40 dias, se você for contar na Bíblia, conta-se pelo menos 10 aparições de Jesus para os seus discípulos. E ao final de 40 dias ele voltou para o céu. Depois que ele voltou para o céu, logo subindo do Monte das Oliveiras, ele disse, antes de ser assunto aos céus: ide para Jerusalém e permanecei lá até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz isso.
ao final de 10 dias de oração, Atos capítulo 2, você sabe, de repente veio do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso, e invadiu o lugar onde eles estavam reunidos, orando por 10 dias. Aquele lugar é chamado de cenáculo. Estive em Jerusalém 4 vezes, tem um lugar lá que eles dizem, aqui o cenáculo. Foi o dia do derramamento do Espírito Santo. E o doutor Lucas, evangelista, ele descreve em Atos capítulo 1, esse derramar do Espírito, daí o nome da igreja Dínamos. A inspiração para dar o nome de Dínamos a esta igreja vem de Atos 1:8. Mas recebereis poder, power, dínamos, dinamite, força explosiva de Deus, fogo, fogo, fogo. Tem dinamite de Deus aí? Se tem, faça assim, feche os olhos. Receba ativação da dinamite, do fogo. Comece a orar em línguas, feche os olhos, comece a orar em línguas, comece a receber a ativação do fogo, ativação do dínamos, ativação do poder, ativação do power de Deus. Abra sua boca, quero ouvir você orando em línguas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, tanto em Santo André como em toda grande São Paulo, Brasil e até o mundo inteiro. Nós seremos testemunha de Cristo, porque Ele morreu, ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, e ao ressuscitarmos com Ele, recebemos a vida de Deus. A vida de Deus veio para dentro de nós, através do Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo está em você, mora dentro de você. Receba o fluir dos rios do Espírito Santo, como rios de água viva. Abra sua boca, fale em línguas, receba poder, receba ativação do poder, da fé, da unção e do fogo de Deus. Aleluia. Se essas palmas são para Jesus, bem forte, mais forte. Porque ressuscitamos com Ele, recebemos a vida de Deus. E é a vida de Deus em nós que nos habilita, que nos capacita a amarmos uns aos outros cordialmente e fraternalmente. Não há outra maneira de amarmos-nos uns aos outros cordialmente e fraternalmente, senão cheios da vida de Deus. Precisamos nutrir a vida de Deus dentro de nós todos os dias. Pastor, como é que nós nutrimos a vida de Deus dentro de nós? Como é que nós cultivamos a vida de Deus dentro de nós? Todos os dias, alimentando-nos da sua palavra, tendo um tempo a sós com Ele, para nos relacionarmos através da ferramenta chamada oração, passando o dia com a cabeça no céu, dizendo aleluia, aleluia, várias vezes ao dia, orando em línguas o dia inteiro. Eu procuro orar em línguas o máximo de tempo possível. Esqueço que estou orando, volto a orar em línguas. Vou orar baixinho, você nem vai ouvir. Então eu não perturbo ninguém, nem escandalizo. Quer ver? Eu vou orar em línguas baixinho. Estou dirigindo, estou conversando com as pessoas, elas estão falando, eu estou ouvindo. Estão me trazendo situações que eu deva dar direção. Eu fico orando em línguas e dizendo, Senhor, me dá sabedoria. Se eu tenho que falar alguma coisa, me dá palavras de sabedoria. E aí eu oro em línguas, ninguém ouve. Quer ver? Agora você vai ouvir, é assim que eu oro. Shabrakataralafarra, Flaxin Shakshari Cantaralafarra, Kishan Sabatalamarraia, Rumbra Frara Kachalabarra, Nina Narabarala, Babibacacaraca, Tirili, Mafashiriliha, Kishan Sabatalamarraia, Rumbra Frara Kachalabarra. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo e tem como evidência o dom de línguas? Levante bem alto a sua mão. Eu vou contar até 3, eu quero ver você dando uma treinadinha sobre línguas, mas é para você orar em línguas, não é aqui no culto. Que aqui você precisa ficar em silêncio para ouvir a palavra, mas é para orar o dia inteiro. Mas agora eu vou te dar 1 minuto para você orar em línguas. Quando eu disser 3, quero ouvir você orando em línguas. 1, 2, 3. Ora em línguas.
Pastor, eu não falo em línguas. Então receba aí agora, onde você está, receba o fogo do Espírito. O Espírito Santo mora dentro de você. Se você já é seguidor de Cristo, o Espírito Santo já está aí dentro de você. Receba ativação, ativação do fogo, do poder, da glória e da unção do Espírito Santo. Eu libero sobre você agora, aí onde você está, batismo com o Espírito Santo e com fogo. 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 Abra sua boca, minha irmã, minha irmã. Você que nunca orou em línguas, comece a orar em línguas agora. Receba o redemoinho do Espírito. Receba o vento do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Receba a glória do Espírito Santo. Receba, receba, receba os rios do Espírito de Deus. Jesus disse em João capítulo 7, versículos 37 a 39. No grande e último dia da festa dos tabernáculos, na semana que ele foi morto, ele se coloca em pé e diz assim: isso causou escândalo para os judeus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele disse isso concernente ao Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, 37 a 39. É o Ricardo? É o Ricardo? Não, parece. Não é o Ricardo? Não, parece mais com o Ricardo, desculpe. Parece? Hã? Não sabe? É daqui da igreja. Tanto tempo que eu não venho aqui. Desculpa, irmão, não queria te constranger, não. Esses rios de água viva são a vida de Deus em nós, trazida pelo Espírito Santo. Diga: Jesus morreu por mim, eu morri a sua morte, ressuscitei com ele e recebi a vida de Deus. Diga para quem está ao teu lado: através da vida de Deus, que me foi trazida pelo Espírito Santo, que reside dentro de mim, eu tenho a capacidade, mediante a graça de Deus, de amar você cordialmente e fraternalmente, preferindo você em detrimento de mim, para te honrar, para te respeitar, para te valorizar, para te admirar, para te estimar, e para olhar para você com olhar favorável, tendo você na minha conta. Faça assim para ele, ó, como alguém muito caro, muito importante e muito valioso, tanto quanto Cristo. Quem entendeu, eu vou contar até 3. Eu terminei a mensagem, agora eu vou dar 3 dicas práticas para você viver tudo isso. Mas eu praticamente terminei de pregar. Vou contar até 3, eu quero ouvir os melhores 7 aleluias dessa noite. Ó, já estou até aqui te animando, ó, já estou até saltando e pulando. 1, 2, 3. Aleluia. Ok. Diga: morri com Cristo, ressuscitei com Ele e recebi a vida de Deus. Diga: Cristo morreu por mim, eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, recebi a vida de Deus e por isso posso amar. Agora, eu tenho uma pitada ainda sutil de como tornar isso mais prático, respeitando o conselho de Paulo. Diga: conselho de Paulo. Sabe o que Paulo disse? Em Efésios capítulo 1, o projetor deu problema, por isso estamos sem hoje, infelizmente, mas amanhã vai ser arrumado. Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Músicos apóstolos, por favor. Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Não cesso
de dar graças a Deus por vós. Efésios 1, 16 a 18. Se você ainda não encontrou graça em tudo que eu falei, para amar o seu irmão, agora você vai encontrar. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Repita isso, por favor. A primeira coisa que Paulo fazia em relação aos crentes de Éfeso, ou crentes efésios, era dar graças a Deus por eles continuamente. Ei, quando damos graças a Deus uns pelos outros, imunizamo-nos contra o pecado da murmuração. Murmurar é difamar, reclamar, replicar, resmungar, falar mal baixinho, falar mal pelas costas. Quando damos graças a Deus continuamente uns pelos outros, nós nos protegemos contra o pecado da murmuração. O pecado da murmuração de uns contra os outros nos impede de amarmos-nos cordialmente, fraternalmente. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Diga para o seu vizinho: imunize-se contra o pecado da murmuração em relação aos irmãos da sua célula, da sua rede, da sua igreja, dando graças a Deus por eles. Vou repetir, Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Nem vou mais usar meu computador. Primeira maneira. Segunda, lembrando-me, ainda no versículo 16, Efésios 1, 16, lembrando-me de vós nas minhas orações. Segunda maneira de promovermos um amor cordial e fraternal entre nós, sempre dando graças a Deus uns pelos outros. Eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida do Wellington Fedriz. De repente ele fez algo comigo, até que não fez não, que eu não gostei, fiquei chateado, lamuriado, revoltado, indignado, magoado, ressentido, odioso, amargurado, amargurento, amargo bucho, amargo tudo, amargo trinco, amargo, cheio de tranqueira. Ao invés de eu falar mal dele para o pastor André Galina, ao invés de eu falar mal dele para o Evandro, eu vou dizer: Senhor, te dou graças pela vida do irmão Wellington Fedriz. Primeira maneira de nos imunizarmos contra o pecado que destrói a comunhão cristã e impede que nós nos amemos uns aos outros cordial e fraternalmente. Diga: sempre dando graças a Deus uns pelos outros. Dê graças a Deus pelo seu marido, pela sua esposa. Ah, pastor, você não sabe com quem eu me casei. Não quero saber mesmo não. Dá graças. Dê graças a Deus pela vida do seu líder, do seu pastor, do seu obreiro, do seu líder de rede. Não murmure, não fale mal, não difame, não reclame, não replique, não resmungue. Dê graças a Deus. Segunda maneira, ainda no versículo 16. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Ei, olhe para mim, por favor. Queridos, por favor, eu vim aqui ensinar como é que nós vamos crescer em amor fraternal, cordial. Primeiro, dando graças a Deus uns pelos outros. Segundo, lembrando-nos de oração. Quando formos orar, lembrar uns dos outros. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho convicção plena, total e irrestrita, que a maneira que eu mais posso amar você, não é te dando presentes, não é visitando você, não é te enchendo de elogios. Também, a maneira que eu mais posso te amar é me lembrando de você nas minhas orações, porque quando eu oro por você no Espírito, o Espírito Santo expressa gemidos inexprimíveis ao seu favor. Palavras humanas não podem expressar e interpretar o poder da oração por meio da ação do Espírito Santo, quando oramos em linha com a vontade dEle, uns para com os outros. Vou dar o endereço e vou provar que o que eu estou dizendo é bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Na linguagem de hoje, gemidos inexprimíveis é o seguinte: o Espírito Santo geme diante de Deus Pai por meio de
gemidos que não podem ser expressos, manifestos por palavras, de tão intensos que são os gemidos. Ei, primeiro, dê graças a Deus pela vida do seu irmão direto. Por favor, não reclamemos, não falemos mal, não difamemos uns aos outros, porque isso vai destruir o amor cordial e o amor fraternal na célula, na igreja, na rede. Segundo, lembremos-nos uns aos outros em oração. Quando vamos orar, apresentemos uns aos outros. É obrigação cristã minha, e eu não quero fazer isso por obrigação, quero sempre fazer pela graça de Deus, movido pelo Espírito. Mas todo dia é obrigação cristã apresentar o cônjuge, o pai, o filho, o genro, a nora, o sogro, a sogra, o líder da célula, o discipulador, cada membro da igreja. É obrigação minha e sua apresentarmos-nos uns aos outros em oração. Quem concorda? 3 aleluias! Vou dar uma nota para você. Você é 10, meu irmão. E por último, Efésios 1, eu estou correndo que eu queria mastigar mais isso, mas meu tempo acabou. O tempo de pregação acabou. Efésios 1, 16 a 18. Aí Paulo continua falando, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Aí ele entra no verso 17 e diz por quê e para quê, que ele não esquece de dar graças a Deus pela vida dos irmãos de Éfeso. Ele entra no versículo 17 agora, e ele fala por que ele não esquece de dar graças a Deus e lembrar dos irmãos de Éfeso em oração. Sabe por quê? Ele diz no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Quando damos graças uns pelos outros e oramos uns pelos outros, nos imunizamos contra o pecado da murmuração, que destrói o amor cordial e fraternal da igreja. Mas tem mais que Paulo está dizendo em apenas 2 versículos. Além de dar graças e se lembrar uns dos outros em oração, ele diz assim, para quê? Para que o Deus Pai de Jesus libere, manifeste espírito de revelação e sabedoria na vida uns dos outros. Aí o verso 18 ele diz o que acontece quando Deus libera espírito de revelação e sabedoria na igreja, em mim e em você. Aí o verso 18 diz o seguinte: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Meu Deus, meu tempo acabou. Vocês me dão mais 3 minutos? Quem me dá 3 minutos aqui na frente? Levante a mão, por favor. Quem me dá 3 minutos aqui? Só vocês que eu quero. Vamos lá. Rápido, está acabando. 3, 6, 9, 12, 12. Esse passou de 2 horas. Diga aleluia. Nem preciso dos minutos de vocês. Para que Paulo está dizendo que devemos não cessar de dar graças a Deus uns pelos outros, e lembrar de oração uns pelos outros, lembrar de orar uns pelos outros, para que o Deus, verso 17, de novo, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Aí vem o verso 18, o que acontece quando, ao invés de murmurar e reclamar e falar mal e apontar defeitos e falhas uns dos outros, quando tomamos o caminho contrário, a contramão da murmuração, da difamação, do falatório, quando nós adotamos o caminho contrário de dar graças a Deus uns pelos outros e de orar uns pelos outros e pedir a Deus que dê espírito de sabedoria e revelação uns aos outros, aí o resultado está no verso 18, e eu bato o martelo da minha mensagem. Que azinho, frajulinho, fraquinho. E aí eu bato o martelo da minha mensagem. Muito obrigado. Verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja, medite, para que saibais qual seja
a esperança da vossa vocação atualizada, para que saibais qual seja a esperança do vosso chamamento. Vocação, revista e corrigida, chamamento atualizado. Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, do vosso chamamento. E quais sejam, ouça, uau, as riquezas da glória, da herança nos santos. Uau! De propósito, eu vou ler na Nova Tradução o que significa isso. Fechei. Eu mesmo vou falar. O que Paulo está dizendo no verso 18? Vou resumir aqui em 1 minuto, olhe para mim, por favor. Quando nós damos graças a Deus uns pelos outros, lembramos-nos de oração, na oração, de orarmos uns pelos outros, o que Deus faz? Pedimos para Deus liberar espírito de revelação e sabedoria na vida uns dos outros. A consequência disso é o seguinte: Deus abre os olhos espirituais de cada um de nós, e nos ilumina com a sua luz, e nos faz entender e perceber, e discernir o tamanho da herança que temos como filhos, e o privilégio na nova aliança de sermos dispenseiros da sua graça, ministros da nova aliança, cristãos que onde chegam, Deus chega junto. Tem um demônio, a gente diz sai, ele tem que sair. Tem uma doença, a gente põe a mão e diz seja curado, tem que ser curado. Tem um moribundo pecador, preso nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério, no lesbianismo, no homossexualismo, a gente diz Jesus Cristo te ama, e ele cai em pranto de gemidos e lágrimas, dizendo eu quero aceitar esse teu Senhor Jesus. É isso. Então o crente que tem luz e revelação, tudo está bom para ele. Ficou desempregado, ele dá glória a Deus, porque uma porta de emprego maior vai se abrir. Ficou doente, ele dá glória a Deus, porque Jesus vai curá-lo, manifestar sua glória sobre ele, e ele vai poder dar testemunho que Jesus vive e reina para todos sempre. Foi feita uma macumba na porta da casa dele, jurado de morte. Ele dá graças a Deus e diz perdoa, Senhor, e daqui a pouco aquele que o perseguia se torna seu aliado, seu irmão em Cristo. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu como eu, que precisa de mais vida de Deus dentro de si, para poder amar mais cordialmente, mais fraternalmente, levante a mão. Só uma música. Nessa música, você vai falar com ele.